Boa noite, irmãos. Paz do Senhor. Organizar aqui. Amém. Dia extraordinário, né? Uma manhã fantástica com Deus. Eu creio que todos que estiveram aqui receberam a parte que tinham para receber de Deus. Eu sei que falou no coração de muitos e esperamos que Deus continue falando conosco, continue trazendo mais aos nossos corações. Ele já trouxe durante o culto todo e agora vamos escutar um pouco da palavra do Senhor para que Ele possa trazer também na palavra. E para contar um segredo para os irmãos, um segredinho bem simplesinho, bem baixinho. Aquele Deus que estava aqui de manhã está agora em nós. Irmãos, não vamos parar de adorar, não vamos parar de glorificar a Deus, porque aquele Deus que estava aqui de manhã, Ele está agora aqui. A presença desse Deus, Ele é real aqui agora. Ele continua fazendo a obra dele, a extensão da obra dele continua. Aqueles que não foram atingidos de manhã serão atingidos agora, e aqueles que foram atingidos de manhã serão atingidos novamente. Porque o nosso Deus é um Deus maravilhoso. É um Deus que Ele se praza dos filhos amados. Vamos para a palavra, irmãos. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 21, versículo 1 em diante. Primeiramente eu vou acompanhar os irmãos no telão, porque a minha Bíblia é essa versão transformada, né? É a NVI, é uma versão transformadora, e aí fica um pouquinho diferente de algumas Bíblias dos irmãos. Mas assim que a gente voltar para o texto, a gente volta nessa versão da minha Bíblia, para que possa ficar um pouquinho mais claro, mais entendido. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos juntos do mar de Tiberíades, e manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Diz-lhes eles: também vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já de manhã, Jesus se apresentou na praia, mas aos discípulos não conheceram ele. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? Respondeu-lhes: não. E eles lhe disseram: lançai a rede para o lado direito do barco, e achareis. Lançai-nas, pois, e já não as podia tirar pela multidão de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasa e um peixe posto em cima e pães. Disse-lhe Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Irmãos, até aí, até este momento. Podeis assentar, irmãos? Por gentileza. Nessa noite, irmãos,
Eu gostaria de trazer para vocês uma experiência um pouco diferente sobre esse texto. Eu queria buscar lá atrás, primeiramente, para que nós possamos entender quem era Simão Pedro, quem era Pedro, quem era Cefas, quem foi esse homem que, com uma extraordinária ousadia, chamou a atenção de Jesus. Quem era esse homem que, quando foi a escolha dos discípulos, ele foi um dos primeiros a estar lá. Quem era esse homem que fez coisas extraordinárias com Cristo? Quem era esse homem que estava primeiro à frente de tudo? Mas também quem era este homem que cometeu a quantidade de erros que havia cometido? Quem foi esse homem que traiu Jesus? Quem foi esse homem que cometeu crimes que são de extrema repúdia em Cristo? Quem foi esse que virou o rosto para Deus? Quem foi esse que virou o rosto para Cristo e o negou por 3 vezes? Então eu gostaria de falar desse homem que é uma pessoa extraordinária. Dentro da Bíblia, Cristo é o nosso referencial. Dentre eles existem outros que são referenciais, de forma que nós possamos seguir. E na minha perspectiva, Pedro talvez seria, depois de Cristo, uma dessas maiores referências para nós. Porque diferentemente de muitos outros, Pedro ele andou no alto e baixo para viver todas as experiências e chegar à plenitude de Deus. Ele não ficou só num ponto estagnado lá em cima, pensando que, eu sou super cristão, eu sou o cara. Ele até pensou, algumas vezes achou que era demais, mas foi ao fundo também e viu que não era. E ele passou por esses altos e baixos. Pedro, junto com André, seu irmão, eles foram os primeiros discípulos a serem recrutados por Cristo. Eles tiveram um primeiro encontro com Cristo, não deram muita atenção. No segundo encontro, eles tiveram um encontro. Cristo pediu para que ele entrasse no barco, afastasse um pouco para que continuasse a pregação. E quando ele foi logo ao fundo, que fez a grande pesca, o milagre da grande pesca, Cristo pegou e chamou ele e falou assim: Pedro, venha comigo. E ele falou: Senhor, mas eu? Quem sou eu? Eu não sou nada, eu só sou um pescador. Pedro realmente, naquele momento, ele era somente um pescador. Pedro talvez não tivesse uma grande educação, um grande conhecimento, porque Pedro, ele vinha de uma família mais humilde. Ele era um empresário da pesca naquele momento, porém ele vinha de situação humilde. Talvez o pai dele fosse pescador e ele herdou a pesca do pai dele. E talvez isso seja de família. Pedro, ele falava a língua nativa, que era o aramaico. Talvez falasse um pouco de romano, um pouco de grego, porque ele necessitava para essa pesca, para essa negociação da pesca, para esse comércio da pesca. E quando ele chamou e Cristo falou que poderia fazê-lo um pescador de homens, eu imagino que naquele primeiro momento ele não acreditou. Ele falou assim: Senhor, logo eu? Irmãos, quantos de nós somos nomes assim? Logo eu? Será que eu dou conta? Será que eu vou conseguir levantar hoje e falar assim: Senhor, eu vou subir nesse altar aqui, que isso aqui é uma coisa difícil demais, e falar da sua palavra? Hoje, quando eu estava meditando no meu quarto, no momento a Luciana acabou dormindo no sofá, e eu estava extraordinariamente desesperado, porque até aquele momento eu não sabia o que eu ia pregar. Eu falei: Senhor Jesus, eu imagino qual é o texto, mas eu já troquei esse texto umas 15 vezes e eu não sei o que eu vou pregar. E eu falei: Senhor, será que eu dou conta?
isso que o Senhor me chamou? Mas aí, irmãos, eu falei, eu vou ajoelhar ao meu Pai, vou orar, vou guardar uma resposta dele. Só que todas as vezes que nós duvidamos daquilo que Deus coloca para que nós possamos fazer, isso só mostra que a nossa carne brigando com a nossa saúde. Só mostra que nós não temos confiança no que Deus tem preparado. Só mostra que nós ainda estamos com os olhos vendados do que realmente é verdadeiro. E aí eu orei a Deus e falei, Senhor, então que seja a sua vontade. E eu imagino que Pedro tenha feito a mesma coisa. Ele falou assim, cara, eu não sei, eu só sou um pescador, não sou mais nada além disso. Eu sei pescar, não sei falar direito, e muito menos ao público. Vivo da pesca, sou experiente na pesca, tanto é que ele tentou falar para Cristo, tentando pescar aqui, não deu certo. Eu sou experiente na pesca e não deu certo. Então eu imagino que ele não teve essa perspectiva. E aí ele foi com Cristo, ele aceitou ele aceitou a missão de se encaixar e falar assim, onde eu não consigo, Deus irá me levantar. E aonde Deus me levantar é lá onde eu vou. E no meio dessa ida de Pedro, ele viu muitos milagres, curas. Pedro viu ressuscitar. E ele via milagres de formas extraordinárias. Eu creio que em algum momento faltou um pouco de vivência para ele. Ele via os milagres, porém não vivia aquilo. Mas ele passou todos esses momentos e foi crescendo. E um ponto mais atrás, ele é um ponto que eu acho talvez um ponto de partida, já que Pedro vivia todos aqueles momentos. Em alguns certos momentos Cristo voltou a chamar Pedro de Simão. Já era apóstolo, já estava convertido, já tinha mudado o nome, já tinha mudado de Simão para Cefas Pedro. E naquele momento Jesus fala assim, Simão. E naquele momento eu não sei se ele parou para pensar e falou assim, por que ele deve estar me chamando de Simão? Talvez ele não fosse convertido o suficiente. Talvez ele não estivesse suficientemente em Cristo. Mas a partir de um certo ponto, que fica lá em Mateus 14, 22 e 28, se puder colocar para a gente, Mateus 22 a 33, esse ponto de partida para mim, ele é um dos mais importantes para ele. Que nesse ponto ele mostrou que ele poderia viver os milagres de Cristo, mas ele sofreu com as fraquezas e fragilidades dele ao mesmo tempo. Vamos lá, vai colocar para a gente ali, Mateus 14, a partir do versículo 22. E ali ele conseguiu ver que existia fragilidade. Só que Pedro, ele era um cara interessantíssimo, né? Vamos ler aqui e a gente continua. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto se despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar, à parte. E, chegado já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor,
se és tu, manda-me ir contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Esse ponto eu acho ele interessante e importante, porque existia muita fragilidade no coração, não existia fé. Tanto é que no versículo posterior a esse, ele vai falar que Pedro tem pouca fé, é um homem de pouca fé. Só que eu imagino Pedro, se eu for imaginar Pedro agora, né, eu imagino Pedro falando assim: ó, eu vou. O João era mais medroso, né? O João, ele era mais cauteloso. E o João falava assim: Pedro, ó, vai não, cara. E ele falava: não, eu vou. Ele falava: não, vai não. O João falava: não, vai não, cara. Ele falava: velho, eu vou. Ó, eu vou. Porque Pedro era ousado. Pedro tinha ousadia. Pedro, ele estava à frente dos outros devido à ousadia dele. Pedro, ele queria ter. Pedro era o primeiro a falar. Pedro era o primeiro a estar. Pedro era o primeiro a se meter. Agora um pouquinho que se mexe primeiro, né? A Jane olhou, acho que ela sentiu alguma referência. E Pedro falou: eu vou. E João: Pedro, se não der certo. Ele falou: cara, eu vou. Desceu e foi. Com toda a vontade e ousadia do mundo, Pedro desceu, saiu andando sobre as águas, se deslumbrou o milagre. Até o ponto dele entender a fragilidade dos medos dele. E no momento em que ele caiu na fragilidade dos medos dele, porque Pedro, ele era audacioso, ele achava que ele podia mais do que qualquer outro. Ele achava que ele estava à frente de todo mundo. E muitas das vezes Pedro achava que ele poderia ser até equiparado a Deus ali. Porque Pedro não tinha medo de se meter nas situações. Pedro não tinha medo de se meter com Jesus em qualquer lugar. Acho que ele achava que, eu não sei se ele achava que estava com Jesus e poderia ser blindado por Jesus o tempo todo. Estaria certo em certos momentos, só que Jesus tinha que testá-lo. Mas Pedro, ele tinha isso muito aflorado nele de uma forma que ultrapassava o que era bom. E com isso, no meio da tempestade, Pedro temeu. E no meio do medo dele, ele começou a afundar. Só que Cristo, ele nunca nos deixou andar sozinhos. Cristo, ele não nos deixa andar sozinhos. Porém, quando nós somos audaciosos demais, igual Pedro, e queremos ir à frente do que se deve, ele deixa ir para ver até onde a gente consegue chegar, até onde dá para chegar. Só que Deus, só que Cristo, só que Jesus é o nosso refúgio e fortaleza. E naquele momento ele estende a mão para Pedro e ele fala: Senhor, socorre-me. E com a sua imensa misericórdia, ele estende a mão e o levanta e o tira das águas. E esse momento ele é um momento importante para Pedro, porque a partir daí ele viveu um milagre nele. Ele já tinha visto um milagre de ressurreição, a sogra dele sendo curada, só que dessa vez ele viveu um milagre. Então a partir daí tornou Pedro mais audacioso. Pedro se sentiu mais confiante no Cristo em que ele seguia. Amém. Certo? E irmãos, a ousadia, ela é extraordinária. Aqueles que não possuem ousadia, eles não conseguem chegar ao extraordinário de Deus. Só que tudo ele tem que ser feito com sensatez, até a ousadia.
A ousadia, ela é extraordinária, mas se ela não for sensata, ela te leva para o abismo. Ela te mete em situações que não era para entrar. Ela te faz seguir condições que não era para seguir. E a ousadia, ela tem disso. Ela vive dois lados. Em Mateus 16, 13, coloca para a gente, irmão. Mateus 16, 13, ele vive outro momento com Cristo. Neste momento, ele chega a ter uma revelação extraordinária do Espírito Santo, né? E chegando Jesus à parte de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Cristo, ele perguntou assim, meus discípulos, o que a multidão está falando? Quem a multidão fala que eu sou? E aí ele respondeu o seguinte: eles disseram, uns que é João Batista, outros que é Elias, outros que é Jeremias, ou um dos profetas. Diz-lhe eles que és vós quem dizeis que eu sou. E disse-lhe eles a ele: és vós quem diz que eu sou? És vós quem dizeis que eu sou? E vós? Pode seguir. E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Revelação do Espírito, revelação de Deus, revelação do Pai. Aquele momento ali, ele teve uma revelação de Deus e ele teve a ciência que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo. E segundo, e Jesus respondeu, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás no céu. Pode seguir. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. Esse ponto ele é um ponto importante pelo seguinte: ele está falando que a pedra será onde será edificada a igreja de Cristo. Mas nesse momento aí, ele fala assim: tu és Pedro, mas eu sou a pedra que edificarei esta igreja. Então Cristo se revela para ele. Naquele momento ele fez uma revelação, ele teve uma revelação do Espírito, e depois Cristo se revela para ele e fala: eu sou a pedra, eu sou aquele que a igreja será fundada, eu sou aquele que a igreja se sustentará, eu sou aquele que no momento de dificuldade será a base desta igreja. Então Pedro, ele teve esses momentos, ele viveu esses momentos. Ele teve momentos de fraqueza, ele teve momentos de glória, ele teve momentos de intimidade com Cristo, ele viveu muito com Cristo. Talvez ele seja o discípulo que teve mais experiências com Cristo, porque ele foi aquele discípulo que mais se arriscou a estar com Cristo. Ele foi o discípulo que mais decidiu fazer. Ele não se preocupava muito se ia dar certo ou se ia dar errado. Ele queria fazer, ele queria estar, ele queria ser. Tanto é que na maioria, na verdade em todas as listas, quando listam os 12 apóstolos, Pedro sempre vem em primeiro. Todas as vezes que citam os apóstolos em ordem nominal, Pedro sempre está em primeiro lugar. Mesmo no livro do apóstolo João, João era extraordinário. João foi
era quem Deus amava, quem Cristo amava, era o discípulo amado por Jesus. E mesmo assim, Pedro estava em primeiro lugar. E ele foi grande nesses momentos. Ele teve momentos de dificuldade, ele teve momentos de se levantar, momentos de cair. Mas sobretudo, ele teve momentos de estar com Cristo, de se doar, de se entregar. Em alguns momentos, irmãos, eu penso se existe ainda essa possibilidade da gente se entregar a Cristo da forma que ele se entregava. E esses dias eu estava pensando sobre isso e me veio à mente que era diferente no tempo deles. E que a gente acaba percebendo que não era diferente no tempo deles. Era diferente, porque naquele momento, naquele tempo, eles não conheciam nada, eles não sabiam, eles estavam vivendo pela primeira vez. E isso não é uma coisa boa não, irmãos, isso é uma coisa ruim. Sabe por que é uma coisa ruim? Porque no momento de hoje, nós temos plena convicção de quem é Deus. E mesmo assim, nós não conseguimos alcançar o que eles alcançaram. E mesmo assim, nós deixamos as limitações das ondas nos parar. E mesmo assim, nós deixamos as limitações de uma dificuldade, de alguém falar contra Cristo nos parar. Naquele momento lá atrás, eles não sabiam quem era Cristo. Eles não tinham isso aqui, ó. Eles não tinham essa informação aqui. Isso aqui não existia para eles. Não existia a possibilidade deles terem a certeza que Deus era Deus. Eles conheciam o Deus que vinha nas Escrituras do Antigo Testamento, mas eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam o amor vivo. Eles não conheciam aquele que se entregou, aquele que ia se entregar. Eles não conheciam o amor verdadeiro, o amor que se fez carne. Eles não tinham esse conhecimento. E hoje nós temos esse conhecimento. Hoje em dia, uma criancinha pequenininha, quando se fala de Jesus para ela, já fala assim: Deus é amor. Jesus é amor. Jesus te ama. E eles não tinham essa possibilidade. A única coisa que eles tinham era a fé fundada em Cristo. A fé que levava eles a acreditar firmemente que Ele era o Filho do Deus vivo. Eles não precisavam de ninguém ficar jogando coisa. Eles não precisavam, não tinha mimimi, não tinha desculpazinha, não tinha dificuldade. Eles andavam dias e dias e dias e dias seguindo Deus, seguindo Jesus, acreditando na verdade. E eles não tinham vivido a metade disso aqui. Eles não conheciam a metade disso aqui. Tanto é que quando Pedro escuta que Deus vai ser, que Jesus será crucificado, Satanás usa a boca dele para escandalizar. Naquele momento ali era uma falha. Ele deu uma brecha. Não que Pedro era usado, ou que Pedro estava endemoniado, mas ele deu uma brecha para que o inimigo falasse. E hoje em dia a gente para, lê a Bíblia, vê os erros que eles cometeram, vê os acertos deles, conhece Deus de uma forma tão íntima. Se lê isso aqui, de uma forma tão íntima, se lê isso aqui, porque ele está aqui, ó, explícito, cada coisinha dele. Ele foi para o Calvário, ele se sacrificou, cuspiram em seu rosto, esbofetearam ele. Ele sofreu a humilhação pública de estar só com aquela tanguinha. Ele carregou
carregou aquela cruz pesada, ele sentiu sede, ele deve ter sentido frio, a dor deveria ser tão intensa nos seus ossos que faltava o ar, não conseguia respirar. Irmãos, acho que vocês não estão entendendo. Sabe por que vocês não estão entendendo? Porque ele não precisava. Ele não precisava nada disso, não. Ele não precisava sofrer tudo que ele sofreu, não. Ele poderia muito bem, olha, simples. Ele poderia só pular para a cruz. Não precisava ser esbofeteado, não precisava sofrer, ser humilhado, chicoteado. Ele não precisava, mas ele fez. Deus. Ele fez. E ele fez para que todas as gerações que viessem posterior e anterior também tivessem o dom da graça dele, pudessem ser salvos por ele. Irmãos, nós temos ele aqui. Eu penso assim, muitas vezes eu paro e penso: Deus, em alguns momentos eu não escuto a sua voz. Senhor Jesus, eu não estou escutando a sua voz, eu não sei o que eu faço agora. Eu não consigo escutar a sua voz. Irmãos, por que não é a palavra então? Tudo que nós necessitamos está aqui. Isso aqui é a voz do Deus vivo. Isso aqui é a expressão real do Deus vivo. Isso aqui é o que o Deus vivo é. Ele está colocado aqui. Ele fez isso aqui para que nós pudéssemos, nos piores momentos de não escutar Ele, ter como escutá-lo. Seguindo para a história de Pedro, seguindo para a ideia de Pedro, nós vamos lá para Lucas 22, 31 em diante. Pedro era 8 ou era 80, né? Pedro, ou ele era 8 ou era 80, Pedro não tinha um meio termo. Pedro, às vezes eu me sinto um Pedro nessa vida, acho que todos nós somos um pouco de Pedro. Mas eu me sinto bem mais Pedro, porque às vezes eu sou 8 ou sou 80, a Luciana falou que eu sou meio extremista, e eu sou 8 ou 80. Mas todos nós somos um pouco de Pedro, porque ou a gente ama demais, ou ama de menos, ou está feliz, ou está triste, ou está chateado.